Olá, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no seu canal, o canal do Ser Logístico, um canal que foi feito para elevar o patamar dos seres logísticos através da educação. E hoje, o vídeo de hoje será sobre o modal ferroviário, que faz parte de uma playlist que inclusive eu vou botar aqui na descrição do vídeo, sobre os modais de transporte no Brasil. Já falamos sobre o modal aéreo, já falamos sobre o modal rodoviário, já falamos sobre a disfunção modal que existe aqui no Brasil. É importante que você tenha essa noção, dê uma conferida lá. E hoje entrando aqui no modal ferroviário propriamente dito, que é um modal que eu entendo muito importante para o Brasil, justamente pelo fato de o Brasil ser um dos grandes exportadores, um dos grandes celeiros do mundo, ou seja, o nosso grande negócio no Brasil hoje é o agronegócio. E o modal ferroviário é um modal que tem mais aderência junto com a hidrovia, com a cabotagem. Talvez o modal ferroviário seja o modal com maior aderência ao modelo de negócio do agronegócio, pela importância que a ferrovia tem de conseguir fazer transporte de grandes volumes por um baixo custo. Mas antes que eu entre no detalhe disso, por favor, deem o seu like aqui, contribua aqui com o seu like. Pô, para vocês terem uma ideia, estamos gravando aqui num domingão para garantir conteúdo para vocês aí na segunda-feira de feriado. E principalmente se inscreva aqui no canal, ajude a nossa comunidade de seres logísticos a crescer através do seu like, da sua inscrição e do seu compartilhamento. Cara, vai ali, manda no WhatsApp, nos teus grupos do WhatsApp aí dos seres logísticos, compartilha esse conteúdo para que mais e mais pessoas cada vez conheçam com maior profundidade sobre os temas. Para quem nunca nos viu aqui antes, você que é a primeira vez eventualmente que está vendo aqui, meu nome é Carlos Menchique, sou consultor de logística há mais de 20 anos, através da Prolog, e resolvemos então começar a dividir o meu conhecimento aqui através do canal do Ser Logístico para evoluir a logística do Brasil. Bom, cara, para vocês terem uma ideia, o modal ferroviário ele é muito utilizado nos Estados Unidos. Para ter uma ideia, assim, para poder quantificar isso, nos Estados Unidos, o principal modal em termos de toneladas transportadas é o ferroviário. Na Europa, o modal ferroviário é muito utilizado para transporte de pessoas. No Japão, os trens balas, na Europa como um todo, assim, o modal ferroviário para transporte de pessoas é muito mais utilizado do que propriamente o avião, né? É comum o pessoal ir de um país para o outro usando o modal ferroviário. Coisa que para nós, essa realidade aqui, a gente nem entende isso, porque não existe isso aqui no Brasil. Mal e porcamente a gente tem algum trem ali urbano, né? Entretanto, nos Estados Unidos o modal ferroviário é muito utilizado, é o maior modal, sem dúvida nenhuma, em termos de utilização, em volume transportado, e depois, na Europa, transporte de pessoas. Inclusive, quando a gente vê filmes assim da Segunda Guerra Mundial, filmes inclusive da época do nazismo, né, onde levavam os judeus para algum lugar para ser exterminados, né, aquela coisa horrível, que vocês veem muitas vezes a movimentação das pessoas via o trem, e isso existe até hoje. É bem regular esse tipo de transporte lá. Entretanto, no Brasil, a gente começou com as ferrovias sendo administradas pelo governo federal. Ao longo do tempo, hoje, ele está, graças a Deus, eu diria, sendo gerenciado pelo Ministério da Infraestrutura, e o Ministério da Infraestrutura tem como objetivo fazer, então, a ferrovia é do governo federal, e ela faz concessões para serem exploradas por empresas privadas. A maior empresa no Brasil que explora é a Rumo, é a detentora de maior número de quilômetros de ferrovias no Brasil. E o Brasil e o Ministério da Infraestrutura tem feito um belo trabalho de aumentar esses leilões, né? Ou seja, ele faz um leilão e as empresas se candidatam em quem pagar mais pela concessão, pelo uso daquela linha férrea, é o cara que leva o direito para explorar a linha férrea. Então tem a responsabilidade de fazer a manutenção, tem a responsabilidade, dependendo do contrato, até de expansão da linha. E claro, o contrato daí muda os números de anos e tal, se tu vai só explorar ou se tu vai efetivamente
ampliar aquela linha férrea. E essa ampliação é que é importante, porque hoje no Brasil, assim, segundo inclusive uma entrevista que é muito legal vocês darem uma olhada, inclusive eu vou deixar também o link aqui na descrição e vou botar um pedacinho dela aqui com o secretário do Ministério da Infraestrutura, que é o Diogo, que está aqui no canal do Seu Logístico, esta live, mas eu vou pegar um pedacinho dela aqui para vocês verem aonde ele está falando qual é a participação da ferrovia no transporte brasileiro, na matriz modal brasileira, e como é que o governo federal está planejando isso para os próximos anos, a participação da linha ferroviária. Dá uma olhada nisso. Falar também sobre outras iniciativas do Ministério, sendo um pouco mais abrangente, né, saindo um pouco até da Secretaria e do papel da Secretaria, mas falando sobre o que nós temos em andamento para mudar essa elevada concentração que há da matriz logística de transportes sobre o modal rodoviário. Né. Você falou bem, Carlos, nós temos algo em torno de 65% da nossa matriz concentrada no transporte rodoviário, algo em torno de 15% em ferrovia, e aí quando a gente fala em ferrovia, é óbvio que a gente está, uma boa parte desse volume é volume de transporte de minérios, né, assim, principalmente em operações verticalizadas, em que eu tenho a extração, ferrovia e porto integrados na cadeia, né, e isso faz com que haja uma produtividade grande do ponto de vista de volume, mas do ponto de vista de variedade de cargas movimentadas. Se a gente for falar de carga geral, por exemplo, né, de contêineres, isso assim, é altamente concentrado ainda mais na rodovia. Né. Temos algo em torno aí de 11% hoje movimentado em cabotagem, algo em torno de 4%, 5% no transporte hidroviário, naquilo que a gente chama de navegação interior, majoritariamente. Então, isso mostra uma concentração muito grande, de fato, no transporte rodoviário. O Ministério tem trabalhado em várias frentes para mudar esse estado de coisas. Uma das questões que estão sendo tratadas é a questão da intensificação da utilização de ferrovias no país. Então, nós temos um programa de mais de 30 bilhões de reais de estimativas de investimentos, tanto nas concessões de novas ferrovias, dentre elas a Norte-Sul, que foi recentemente efetivada com assinatura de contrato, mas nós temos Ferrogrão, temos Fiol, com a possibilidade de novas saídas da movimentação de cargas, e no caso da Ferrogrão, inclusive, do escoamento de cargas de produção do agronegócio, né, majoritariamente, e se implementadas essas políticas, essas concessões, a Ferrogrão, a Fiol, nós teremos aí condição de ter um cenário ideal de competição entre saídas de ferrovias, o que é muito bom para o país, né. Temos um programa de investimento nas concessões existentes ferroviárias, com as prorrogações antecipadas de contrato e a possibilidade de que nesse programa tenhamos os investimentos cruzados, ou seja, eu faço a renovação, e é um mecanismo muito inteligente, né, eu faço uma renovação de uma concessão vigente que já tem infraestrutura adequada, que não tem grandes oportunidades de novos investimentos na malha existente, e eu uso esse excedente econômico da prorrogação para investimentos em outras malhas ainda não existentes. Isso é o que, por exemplo, está sendo desenhado para assinatura em breve na concessão das ferrovias da Vale, com a possibilidade de que a gente tenha a construção de um novo trecho, que é o trecho da FICO. Então, é importantíssimo, né, esse programa de ferrovias tocado pelo Ministério. Com isso, a gente pretende, o objetivo, e isso já é estabelecido no nosso Plano Nacional de Logística, é levar a ferrovia dos atuais 15% para 30% de participação na matriz logística. Olha que legal esse crescimento aí que o Ministério da Infraestrutura está planejando para o modal ferroviário, e eu acredito que é viável, que é possível crescer nisso. Por quê? Porque hoje, dos 15% do modal ferroviário de transporte de massa que existe no Brasil hoje, 80% disso é só minério de ferro, que são composições tipo assim, a Vale, como o próprio Diogo falou, que transporta lá da mina pela ferrovia e vai até o porto de forma integrada. O porto também é da Vale, é um porto dedicado ali para a operação da Vale. Então, 80% dos 15% do modal ferroviário é minério de ferro, exportação que vai direto lá. Então, aonde nós podemos crescer e muito é conseguir fazer o mesmo tipo de negócio, as ferrovias irem buscar os grãos nas fronteiras que estão cada vez mais interiorizadas do agronegócio brasileiro. Ou seja, o sistema agrícola, as fazendas, a produção de grãos está cada vez mais longe do litoral da exportação. Então nós precisamos escoar ali através de novas ferrovias para os portos, e aí que está o grande potencial de crescimento, ou seja, tirar o transporte rodoviário, porque ele é muito caro. Para vocês terem uma ideia, uma composição de trens que normalmente é de 80 vagões e cada vagão transportando 90 toneladas de grãos. Para
ter uma ideia do tamanho do potencial de peso que carrega um vagão. E uma composição normal tem 80 vagões. Claro, essa composição às vezes tem 3 locomotivas, digamos assim, impulsionando ela. Só que essas linhas novas que estão sendo construídas, que estão sendo manutenidas, elas estão ampliando a capacidade a ponto de chegar a 120 vagões na mesma locomotiva. Então, olha a redução de custo que isso gera, sem falar da economia de diesel, de combustível fóssil e principalmente a menor geração de CO2 para o transporte dos grãos. Então, mais ecológico, mais barato, é melhor para todo mundo, menos arriscado, não tem acidentes, a perda dos grãos no rodoviário é 8% mais ou menos que se perde da produção agrícola, 8%, cara, é muito dinheiro que se perde nas estradas porque os caminhões são velhos, eles estão as estradas buracadas. Não existe praticamente perda quando é transportado pelo vagão ferroviário. E existem iniciativas, a exemplo da Prado Logística, que é uma das empresas do grupo da Rumo, que está transportando double stack. Muito legal, ou seja, ele dobra a capacidade, mas é muito complexo. Vejam que eles tiveram que reformar aqueles 2.400 quilômetros lá, até porque para garantir que passe nos túneis, né, a composição e que ela suporte o peso, que é um grande gargalo, principalmente porque todas as concessões antigas, as estradas ferroviárias antigas, as cidades entraram para elas, as cidades estão dentro praticamente das ferrovias. Então, quando ele chega perto de uma área urbana, o trem tem que baixar muito a velocidade operacional para não ter acidente. E aí, cara, fica lento a operação. Então, agora, com essa expansão que o governo federal tem feito no modal ferroviário, a Norte-Sul, e que, assim, voltada muito mais para grãos, que são os investimentos que estão acontecendo, a exemplo que eu quero te mostrar mais um trechinho de vídeo aqui, que é muito legal, dessa concessão da Via Norte-Sul aí, que está 30 anos em obra isso, e olha que legal o Tarcísio, que é o nosso ministro, falando sobre o que ele tem feito lá. O programa ferroviário vai ter uma expressão muito grande, então nós fizemos 2 concessões, a da Ferrovia Norte-Sul, que fica completamente operacional já no ano de 2021. Hoje a gente já está chegando com a ferrovia até Rio Verde. Na sequência, a gente deve chegar até Anápolis e aí ela vai estar completa, operando e permitindo a ligação ferroviária desde o Porto de Itaqui até o Porto de Santos. Então significa que a gente vai ter uma grande coluna vertebral ferroviária. Fizemos o leilão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que vai ser o projeto mais estruturante da Bahia, porque vai atender no primeiro momento um forte setor mineral que ainda está reprimido por falta de logística e na sequência vai atender todo o oeste baiano com a sua forte produção de grãos. Então uma ferrovia de integração, realmente no futuro próximo ela vai estar chegando à Ferrovia Norte-Sul. Nós temos feito investimentos muito grandes lá e ela é um empreendimento que está tomando corpo, e essa primeira parte que foi licitada, né, que vai proporcionar o término das obras e a operação do Porto Sul em Ilhéus, realmente já vai fazer a diferença. Temos o leilão da Ferrogrão, tivemos a renovação da Estrada de Ferro dos Carajás, da Estrada de Ferro Vitória-Minas e da Malha Paulista, com investimentos muito importantes. Só nessas 3 renovações antecipadas, a gente está falando em 22 bilhões de reais de novos investimentos, incluindo a criatividade, que vem com o investimento cruzado. Nós vamos iniciar agora no mês de junho, por exemplo, a construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Ou seja, vamos fazer uma nova ferrovia a partir dos recursos de outorga da prorrogação antecipada da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Uma ferrovia que vai ligar o Vale do Araguaia, no Mato Grosso, à Ferrovia Norte-Sul. E essa modalidade de leilões tem gerado para o Brasil receita, assim, na ordem, vou dar uma colada aqui, 260 bilhões de reais até 2022 de receita para o Ministério dos Transportes, da Infraestrutura, para poder realmente refazer investimentos. É uma receita garantida, porque é como se fosse um aluguel, assim, né? Analogamente falando, né? E aí, só que o aluguel, a responsabilidade da manutenção é do locatário. Então, então é garantido que
porque as empresas como a Rumo, elas querem aferir lucro, então elas vão fazer com que isso tudo funcione e seja produtivo e seja legal. E essas concessões entram em todos os modais. Tipo assim, a Dutra em São Paulo lá é uma concessão que é explorada através do pedágio. Os aeroportos no Brasil estão sendo também feitos através de concessão, passando para empresas privadas explorar. Então as taxas de embarques nos aviões, aquilo lá são justamente a arrecadação que se tem em relação a isso. Tipo assim, o teu pedágio é o teu embarque lá, a taxa de embarque no avião. Os portos, todos os portos estão sendo privatizados através dessas concessões, então isso é muito bom para a logística. Então volto a dizer, no mercado logístico no Brasil está melhorando muito na parte de tecnologia, na parte de sistemas, na parte de conhecimento e também de infraestrutura, a exemplo de tudo isso que a gente tem falado aqui. Então eu espero que eu tenha passado uma visão bem positiva do crescimento do modal ferroviário, principalmente para o agronegócio brasileiro. E eu não sei se vocês já viram alguns estudos sobre isso, inclusive é muito claro, quando o maior competidor internacional do Brasil é os Estados Unidos na soja, por exemplo. E a produção da soja no Brasil é mais barata do que os Estados Unidos. O problema é que depois, para movimentar a soja até os portos e exportar, no Brasil acaba ficando mais caro. A soja se torna mais cara por falta de competitividade logística, de infraestrutura logística, porque acaba que a gente bota isso muito no transporte rodoviário, que é o transporte mais caro, o modal mais caro que existe fora o aéreo, né? Então, são alternativas muito positivas assim para os próximos anos, assim, eu vejo que são bem possíveis de acontecer e espero também que a gente consiga começar a colocar mais carga geral através de containers para dentro do modal ferroviário através da Brado Logística aí. E eu espero, inclusive, conseguir, estamos aqui buscando, inclusive, formas de eventualmente trazer o nosso ministro dos transportes aqui, da infraestrutura, o Tarcísio, para eventualmente a gente conseguir fazer uma live com ele aqui. Eu estou lutando para isso. Imagina se a gente consegue trazer ele aqui para falar conosco aqui, Seres Logísticos, sobre os planos aí, os projetos de logística para os próximos anos do Brasil e a gente ter uma perspectiva de melhoria de serviço de infraestrutura brasileira. Então, meus queridos, era isso que eu precisava dividir com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. É muito importante seu like, inclusive transformar esse canal aqui relevante, porque um dos fatores importantes assim para a gente conseguir trazer tipo um ministro para nós aqui é a relevância do canal. Já somos o maior canal do mundo em logística, transporte e supply chain, mas obviamente 70 mil inscritos aqui ainda eu acho que é pouco perante o tamanho da comunidade de seres logísticos que a gente tem aqui no Brasil, beleza? Então era isso que eu precisava dividir com vocês hoje. Um beijão no coração, até o próximo vídeo, valeu!